aulinha de hoje, essa aulinha que a gente sempre está dando depois da preleção, em que a gente vai apresentando aqui os temas que a gente vai apresentando também no primeiro ano. Então é como se fosse o cursinho que a gente faz do primeiro ano, a gente está apresentando aqui. As mesmas aulas. A única diferença, enquanto de terça-feira no curso a gente tem 1h30 de curso, aqui a gente apresenta em 30, 40 minutos. Então a gente já veio falando sobre várias coisas e hoje a gente vai falar a respeito da ação dos espíritos sobre os fluidos. Mas o que são os fluidos? Água é um fluido. Os gases que a gente tem no nosso mundo também são fluidos. Então, para a física, para a nossa física, os fluidos são gases, líquidos e alguns outros componentes que têm um aspecto parecido. Quando a gente fala no Espiritismo a respeito de fluido, a gente está falando de uma coisa diferente. A gente está falando aqui de um conceito um pouco mais amplo do que esse que a física normal tem. Um autor espírita chamado Leon Denis, ele fala que quando a matéria se torna rarefeita, não é? Ou seja, quando ela vai se tornando mais leve, mais sutil, ela fica invisível e toma aspectos cada vez mais leves. E nós chamamos isso de fluido. Então, quando a gente pega uma matéria e a gente for separando os átomos da matéria, chega um ponto que a gente não consegue mais enxergar. E quando a gente não consegue mais enxergar, nesse ponto ele fala que são os fluidos. E conforme você vai colocando energia nele, ele vai se tornando os fluidos cada vez mais energéticos. Então nós podemos dizer que a palavra fluido vai designar tanto a matéria que foi sublimada, que se tornou extremamente sutil, mas também, principalmente, no Espiritismo a gente vai falar que é o quê? Energia. Então, toda vez que vocês lerem ou escutarem numa preleção, numa palestra, fluido, a gente está falando de energia. Só que é diferente da energia elétrica, que é um tipo de fluido. É diferente da energia magnética, que também é um fluido. Esse é um fluido diferente. Mas para nossa mente é melhor a gente entender como energia. Os espíritos, nós vivemos dentro de um mundo fluídico. Afinal de contas, a gente está mergulhado dentro da atmosfera da Terra, que é basicamente nitrogênio, oxigênio e alguns outros gases. Então nós estamos imersos em um mundo fluídico. O plano espiritual, os espíritos no plano espiritual, eles também estão inseridos, estão mergulhados em um fluido, que nós chamamos de fluidos espirituais. Por que espirituais? Porque é do mundo espiritual. A gente fazer uma diferença entre os fluidos de lá e os fluidos de cá. E eles extraem desse fluido, desse manancial que eles estão, todos os materiais sobre os quais eles atuam e com os quais eles produzem tudo aquilo que eles necessitam para o seu existir do plano do lado de lá. Esses fluidos, então, são os fluidos espirituais. E é desse manancial, desse mesmo manancial, dessa energia que envolve o plano espiritual, que nós tiramos todo o material com o qual nós construímos o nosso perispírito. O perispírito, como nós já falei nas aulas anteriores, toda vez que o espírito ele é criado por Deus, automaticamente em torno dele cria-se um envoltório, que é um quê? É um fluido diferente, um fluido modificado, que envolve esse espírito e permite que o espírito atue sobre a matéria e receba as impressões da matéria, como calor, frio, sensações e tudo mais. Então, o perispírito nosso é feito com o fluido do mundo espiritual. O perispírito, ele absorve esses fluidos de que necessita para a sua manutenção através da oração, através da meditação e através da respiração. Mas espírito respira? Sim, espírito também respira. É um pouco estranho. Para nós é um pouco... A gente imagina o espírito uma coisa totalmente diferente, como se fosse um desenho, né? Desenho em um papel. Né? Ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele é diferente, ele é plano, ele é inteiro, envelopado. A gente não tem muita noção. Mas vamos imaginar o seguinte, nós somos nós mesmos do lado de lá, apenas sem esse corpo físico.
temos o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que é exatamente igual a esse corpo que nós temos, só que ele é tão sutil que nós não conseguimos enxergá-lo. Os médiuns, que têm a condição têm a evidência, eles conseguem enxergar esse corpo espiritual dos espíritos que estão por aqui conosco. Não é? Os fluidos, eles são absorvidos pelo perispírito e eles circulam pelo perispírito como o sangue circula no nosso corpo. Da mesma maneira. Então eles circulam pelo nosso corpo. E ele vai absorvendo todas as qualidades do espírito que ele está ligado, do perispírito que está envolvido, né? Do perispírito no qual ele está circulando. Então, se aquele espírito, né, que absorveu aquele fluido, se ele é uma pessoa boa, se é uma pessoa dedicada aos outros, uma pessoa que não procura, né, procura fazer o bem, ele produz energias boas. O perispírito. Pois bem. Então, esses fluidos são absorvidos pelo perispírito e circulam por nós como se o sangue circulasse, né, que circula no nosso corpo. O que acontece se a gente não cuida bem do nosso corpo? O nosso sangue que circula, ele vai indicar todos os problemas que nós temos no corpo físico. Se a gente bebe muito, aparece no sangue. Se a gente come demais ou come errado, o sangue identifica, né? Ou seja, ele demonstra isso. A mesma coisa esses fluidos. Se a pessoa ela é boa, se ela é dedicada, se ela é amorosa, se ela é paciente, ela gera um tipo de energia que vai impregnar esse espírito e isso é uma coisa boa. Os fluidos desse espírito, que circulam nesse ser, são fluidos bons, são energias boas. Se ao contrário, se a pessoa não é uma pessoa boa, se é uma pessoa irritadiça, nervosa, prepotente, a mesma coisa. O fluido que ela produz é exatamente com esse tipo de característica. Não são fluidos agradáveis. Os médiuns determinam a identidade do espírito, né, que se comunica, por exemplo, que se aproxima do médium, pela impressão que esses fluidos lhe despertam. Essa é o que acontece. Então, o que tem? Um médium, alguns têm evidência. Então, ele vê o espírito que vem conversar com ele. Tem outros que ouvem aquilo que o espírito vem falar para ele. Né? Mas a maior parte, né, sente. Às vezes não vê, não escuta, mas sente a presença do espírito. E às vezes o espírito ele pode se apresentar todo de branco, falando de Deus, mas a impressão que ele causa em nós não é boa. Por quê? Porque a essência dele não é boa. Seria a mesma coisa que como a gente vê hoje em dia. Antigamente, minha mãe falava, né? Você sabia quem que era uma pessoa má no meio da rua? Ela normalmente estava mal vestida, não é? Hoje em dia, terno e gravata já não significa que a pessoa é boa, né? Você pode ser assaltado por uma pessoa de terno e gravata. Por quê? A pessoa se apresenta de uma maneira, só que na essência ela é diferente. Os espíritos fazem a mesma coisa. E por que eles fazem a mesma coisa? Porque nada mais são do que pessoas que estiveram encarnadas que agiam desse tipo de maneira. Tá? Lembre-se, os espíritos que nós sempre falamos, nada mais são do que a alma dos homens que habitaram a Terra e que vão voltar a habitar uma outra vez também. Né? Ou seja, a gente tem várias e várias vidas. Então, a gente percebe a qualidade do espírito, a identidade do espírito através daquilo que ele emana por nós. Às vezes a gente encontra com o encarnado também. Quem tem mais sensibilidade? Né? A pessoa chega e fala: ai, como vai, querido, querida, como é que vai você? Né? Quando a pessoa vai, você está desmontada, você sente dor no corpo inteiro. Né? É porque a pessoa tem um tipo de energia que não é adequada. Né? Às vezes a pessoa está apenas sorrindo para você, mas na verdade, por dentro, ela não é bem aquilo que ela está demonstrando. E se você tem a capacidade de absorver essas energias, você consegue perceber esse tipo de coisa. Então, os fluidos, eles por si, então essas energias por si elas são neutras, elas não possuem, não são boas nem ruins. Elas adquirem a qualidade boa ou ruim de acordo com o meio onde que elas são formuladas e pela mente e pelo sentimento em que elas são geradas também. Então, os fluidos é que nem às vezes a gente fala. Você pensar, por exemplo, em um arroz. Cozinha um arroz sem tempero nenhum, não é? Não tem gosto de nada. Um arroz sem tempero não tem gosto de nada. Coloca shoyu. Ele vai ter gosto do quê? Arroz com shoyu.
Não é? Coloca alho, arroz com alho. Coloca brócolis, arroz com brócolis. Né? Ou seja, é a mesma coisa. Ele vai adquirir, né? Os fluidos eles vão adquirir a qualidade que for colocada neles de acordo com o pensamento que os movimenta. Então, se eu desejo o bem para uma pessoa, os fluidos que eu movimento vão ter exatamente isso. São fluidos com energias boas. Se eu desejo o mal para a pessoa, os fluidos que vão chegar até aquela pessoa vai estar carregado daquele meu sentimento, que não é bom. Se eu sou indiferente, a mesma coisa. Todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento vai estar carregado, o fluido vai estar carregado daquilo que pensamos, daquilo que nós sentimos. E como eles são, quando os fluidos se impregnam com o nosso pensamento, é isso que acontece, que às vezes eles apresentam características como odor, consistência e cor. Odor, consistência e cor, que são propriedades físicas. Então o que acontece? Voltou a falhar aqui. Vamos ver o que acontece. Deve ter. Vamos ver se ela voltou. Né? Então, o que acontece? Às vezes a gente entra em um ambiente, ou às vezes a gente está num momento de oração e a gente sente um perfume gostoso em torno de nós. Né? E ninguém está usando perfume. Ninguém trouxe, espirrou um bom ar ali naquele momento. Né? Às vezes o que é? Naquele momento de oração que a gente está, naquele momento, no ambiente que a gente está, que é um momento elevado, algum amigo trouxe um perfume. E às vezes uma pessoa sente e a outra não sente. Não é? Então você está sensibilizado o suficiente para poder sentir aquele perfume. Então você sente perfume de flores, perfume de frutas, um monte de coisas que a gente pode sentir. Quando às vezes o ambiente não é adequado, ou alguém necessitado se apresenta, que a gente não consegue enxergar, e ele traz esses fluidos, você pode sentir também um cheiro que não é agradável. Tá? O espírito é ruim? Não, às vezes o espírito é apenas necessitado. Não é? Como a gente encontra algumas pessoas, às vezes, na rua, que não são pessoas más, mas por causa da necessidade que ele tem, do meio como eles vivem, da modo como eles vivem, eles têm, às vezes, um odor um pouco mais forte. Né? A mesma coisa. Então, não é porque sentiu um cheiro ruim que tem espírito ruim perto de nós. Apenas alguém que está necessitado. Um perfume, com certeza, é um amigo que tem trazendo para você algum tipo de, assim, uma coisa para que você se lembre da presença, perceba a presença dele naquele momento. E através do nosso pensamento, a nossa vontade, a gente pode alterar também as qualidades dos fluidos, fazendo com que eles sejam, por exemplo, calmantes ou excitantes. Se a pessoa está muito agitada, aplicando as energias calmantes, a pessoa se acalma. Se a pessoa está muito apática, você pode dar energia para ela, para que ela volte. Então, o fluido que você doa para ela é um fluido excitante. É o que acontece dentro da sala do passe. Às vezes a gente sai desanimado, a gente chega desanimado e sai melhor. Às vezes a gente chega muito agitado, querendo bater em todo mundo. Às vezes a gente consegue doar energia nesse momento para a pessoa. É difícil porque a mente da pessoa está em outro lugar. Mas a gente consegue doar energia e ela acaba se acalmando um pouco. São o quê? São os efeitos que a gente consegue colocar dentro da energia que está sendo doada para a pessoa. A mesma coisa acontece com a água fluidificada. Né? A água fluidificada nada mais é do que a água energizada. Vocês veem, todo mundo vê, às vezes tem sempre aguinha aí aqui na frente, que das pessoas que vão na outra sala, que é do tratamento, que a gente fala que é tratamento voltado para a saúde. E quem vai para lá é as pessoas que vão na sala 1 e que tem a indicação de ir para lá. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, estou com dor de cabeça, posso ir na outra sala? Aquela sala não é para isso. É um tratamento diferenciado ali. E a água que as pessoas levam, elas são energizadas, são fluidificadas e adquirem qualidades que beneficiam a pessoa naquele problema que ela tem. Qualquer que seja o problema, ela beneficia. Tá? Então, alguém pode falar, mas Dilson, esse negócio não existe. A água, ela chega a ter gosto, ela modifica o gosto. Né? É interessante isso. E a gente pode pensar, isso não existe, isso é mentira. Disso. Nunca ouvi falar disso. Já ouviu? Jesus transformou a água em quê? Em vinho. Né? Piadinhas à parte, por isso que a gente fala, vinho a gente pode tomar. Porque se fosse ruim, Jesus teria transformado em fantaluva. Mas não foi fantaluva, transformou em vinho. Então a gente pode tomar o vinho. Então, o que acontece?
Jesus transformou, ele mudou as qualidades físicas daquela água e transformou em vinho. E um vinho de uma ótima qualidade. Né? Temos condições de fazer isso? Podemos fazer, só não sabemos ainda como fazer. Mas a modificação da fluidificação da água, como remédio para ajudar a pessoa, algumas pessoas já têm essa qualidade. Não são todos os médiuns que fazem, mas os médiuns que têm essa habilidade, eles conseguem colocar na água o remédio necessário. Então, diferente de quando a gente vai na igreja, por exemplo, na igreja católica, que a gente ia pegar uma garrafinha de água benta lá da bacia do padre, lá, né, da pia batismal, que tem lá, que você levava para casa e usava para tudo, né? Essa água que é fluidificada, ela é feita para a pessoa. Então, é um remédio específico para aquela pessoa. Ah, então ela foi feita para quê? Você está tratando determinada coisa. Ah, mas eu estou com uma frieira no pé, posso usar? Não, não é para isso que ela foi feita. Meu netinho está com problema, posso dar para ele? Não, não é para isso. É um remédio que é dado para aquela pessoa. Né? Então é assim que funciona. Então, a gente pode modificar a qualidade da água para que ela possa ter, nos ajudar, ter qualidades que vão nos ajudar nos tratamentos que a gente faz. A duração dessas qualidades, ela pode ser temporária ou permanente. Então, a qualidade, se eu pegar uma água e eu fluidificar, digamos que eu seja capaz de fluidificar a água e modificar, por exemplo, o odor ou o sabor dela, ela pode ficar assim indefinidamente, ou daqui a pouco ela perdeu essa qualidade e volta a ser exatamente como ela era antes. O que importa, o que implica nisso? Não sei por que hoje ele não está legal. A duração dessas propriedades, dessa qualidade, vai ser temporária ou permanente, depende do impulso inicial dado pelo pensamento. Quando eu pensei, quando eu mentalizei a energia que ia colocar lá, se for uma energia extremamente forte, ela vai durar mais tempo. Se for uma energia muito fraca, ela se dispersa com mais facilidade. Vai depender da sustentação que eu coloco no direcionamento pela vontade. E depende também da resistência que os fluidos vão encontrar ao longo do tempo. Então vamos pensar o seguinte. Digamos que aqui, nesse salão que é reto e o piso é liso, eu pegue uma bola e empurre essa bola devagarzinho. Né? Ela vai indo e vai chegar uma hora ela vai parar. Então se o impulso é fraco, ela vai até a segunda, terceira cadeira aqui. Se eu colocar muita força, ela vai até lá no final. Então depende do impulso inicial. Quanto foi a força que eu coloquei no pensamento nisso. Vai depender da sustentação que a gente põe nessa vontade, nesse direcionamento, nesse pensamento. Então eu dou um toquinho na bola, ela vai até ali, antes dela parar eu dou mais um toquinho, vai até ela chegar na parede. E a última, se não tiver nenhum obstáculo, eu consigo, né, essa bola vai mais longe. Com os fluidos é a mesma coisa. Quando a gente faz, por exemplo, uma oração em benefício de alguém. Vamos vibrar em benefício de alguém. Vamos orar para alguém que está precisando. Se eu faço, se o meu pensamento ele é assim, não é um pensamento firme, o que acontece? Se o pensamento não for firme, o que acontece? A energia que eu mando para aquela pessoa pode ser que não consiga nem chegar na pessoa, porque o impulso foi fraco. Se o meu impulso for muito forte, aquela pessoa para quem eu estou direcionando o pensamento, ela recebe e absorve aquela energia. Mas se eu penso um pouquinho hoje, penso um pouquinho depois, vou sustentando esse pensamento ao longo do tempo, é como se eu estivesse dando toquinhos na bola para ela rolar até o lugar. E se nada estiver no meio do caminho entre eu e a pessoa, ou seja, se eu estou pensando na pessoa, orando para a pessoa em benefício dela, e a pessoa está apta a receber essas energias, a energia vem e ela absorve e aproveita a qualidade daquela energia. Mas se a pessoa está dispersa, se ela está nervosa, se ela está preocupada, se ela está com medo, não importa o quanto que eu coloque, chega e ela às vezes não consegue absorver. Às vezes não consegue nem chegar diretamente perto dela, por quê? Por causa dos obstáculos que ela vai colocando ao longo do caminho. Uma pessoa dispersa, uma pessoa que tem, por exemplo, muito medo, muita raiva, né? Isso bloqueia, impede que as energias boas cheguem até ela. E quando nós estamos bem receptivos, a gente consegue absorver melhor todas essas energias.
Quando a gente fala de fluido, um espírito que possui bons fluidos, um espírito que possui fluidos ruins, fluidos malsãos, ele pode contaminar um lugar aonde ele esteja. Só que ao sair daquele lugar, a presença dele, aquilo que ele causava naquele ambiente, vai diminuindo devagarzinho ao longo do tempo. Digamos, para a gente ter uma ideia, digamos que eu chegue aqui com a roupa cheia de óleo de carro. Estava trocando o óleo do meu carro, sujou o óleo, o óleo gasto caiu na minha roupa e eu entro aqui dentro do ambiente. Ninguém aguenta ficar muito tempo aqui dentro. Por quê? Porque o cheiro é muito intenso, ele impregna de um jeito que é terrível. Eu vou lá para fora, o cheiro continua, mas ele vai diminuindo aos poucos e some. Se eu ficar muito tempo aqui, é como se as paredes puxassem aquele cheiro e, nossa, eu saio daqui 3, 4 dias, ainda quem entra ainda sente aquele cheiro. A mesma coisa com os fluidos espirituais. Digamos que em um lugar, um espírito que tem os fluidos ruins, ele entra, ele impregna o ambiente com aquele fluido dele. Ele sai, o fluido continua impactando as pessoas que entram ali dentro. Como que a gente pode fazer para limpar? Se eu entrei aqui com uma roupa suja, eu tenho que fazer uma boa limpeza para poder tirar o cheiro. Vou ter que, às vezes, até passar alguma coisa nas paredes para minimizar o cheiro, parece que impregnou nas paredes. Vou ter que espirrar um neutralizador de odor e vou ter que passar perfume para tudo quanto é lugar para ver se eu consigo deixar um ambiente adequado. A mesma coisa a gente tem que fazer quando o espírito que ele sai, ele impregnou com energias malsãs o ambiente e ele sai. O que a gente tem que fazer? Melhorar a qualidade do ambiente. E como que a gente faz isso? Através do nosso pensamento no bem, através das nossas orações, é que a gente consegue melhorar a qualidade do ambiente. Às vezes a casa da gente está tumultuada. Não é? O que a gente faz? A gente, ai meu Deus, me ajuda. E a gente esquece que nós somos capazes de emitir energia suficiente para poder limpar a nossa casa. Mas eu não tenho energia para isso. Todos nós temos a energia suficiente para limpar o ambiente da nossa casa. O que necessita? Vontade. Vontade e entrar na oração, realmente acreditar que aquela oração que a gente vai fazer é capaz de limpar aquele ambiente, melhorar o nosso ambiente. Por isso que a gente sempre recomenda que se faça em casa o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, o que é? Você pega uma passagem do Evangelho com a família reunida. Ninguém na minha família quer fazer, só eu. Faça sozinho. Faça sozinha. Dentro do seu quarto, na sala, onde você quiser, não importa. Se a família toda participar, melhor. O que acontece? Você faz uma oração, pede proteção para os amigos, pede a proteção para o seu anjo da guarda, pensa, imagina a tua casa toda iluminada, bem iluminada, deseja que todos aqueles que estão ali, que não deveriam estar ali, eles sejam encaminhados. Pode pensar aqui na Seara, pode encaminhar aqui para a Seara, que a gente abraça todos eles, a gente recebe todos esses irmãos e leia aquele trecho do Evangelho. Depois, conversem entre as pessoas, conversem, ou então medite, se você está sozinho, a respeito daquilo que você entendeu daquela passagem. E encerre com uma outra oração. Só isso. Se está muito tumultuado o ambiente, faça todos os dias. Se não, o Evangelho no lar normalmente a gente faz uma vez por semana. E o que acontece? Reunindo toda a família, é como se todo mundo estivesse chutando a mesma bola. Ganha-se energia. Toda semana fazendo, a gente está reforçando, todo mundo chutando e todo mundo chutando continuamente aquela bola. Então ela vai rolar bastante, vai bem longe. Então nós conseguimos melhorar o ambiente da nossa casa e deixar a nossa casa muito mais tranquila. Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, tem alguém que não vai querer fazer, alguém vai reclamar, vai parecer vizinho, vai parecer parente. Por isso que o Evangelho no lar a gente sempre fala. Escolha um dia que não é comum alguém aparecer na sua casa, um horário que não vai atrapalhar ninguém. E não importa se é o último capítulo da novela, faça o Evangelho. Não importa que seja a final da Olimpíada e o Brasil vai disputar o ouro, faça o Evangelho naquele horário. Por que horário? Vocês vão escutar que a espiritualidade deixa marcadinho na agenda e vem para fazer conosco, vem fazer conosco meu Deus do céu. Vai fazer conosco
não é um ritual, mas vem fazer conosco aquela presença, aquele movimentar de energias. Eles nos auxiliam a que nós iluminemos a nossa casa. Eles vêm nos auxiliar com isso. Mas se eu atrasar 5 minutos, fazer 10 minutos adiantado, tá? Não tem esse problema. Você pode fazer a hora que você precisar. A gente fala sempre o horário marcado, que é para que você não tenha nenhum tipo de problema de o quê? Então alguém pode chegar. Escolha um horário que seja mais adequado para vocês. Então nós estamos fazendo o quê? Estamos impregnando a nossa casa com os fluidos bons das nossas orações, das nossas intenções. E isso mantém o ambiente equilibrado. Só que, como eu falei, às vezes a gente começa a fazer esse tipo de coisa e algumas coisas começam a acontecer. Alguém fica bravo, a gente discute. Ou seja, naquele dia que a gente se propõe fazer o Evangelho no lar, desde o primeiro momento que a gente acorda, procure manter a calma. Isso é a melhor coisa que tem. Ter um dia tranquilo. Hoje eu não vou fazer o Evangelho no lar. Posso ficar bravo? Não. Tente ficar calmo também. É a melhor coisa que a gente tem. Costumeiramente sermos calmos, sermos tranquilos. Só que é claro, tem dia que a gente não consegue. Então tudo bem, mas tentar fazer o melhor possível. O perispírito, por ele ser de origem, né, de ele também ser de fluido, né, ele é um fluido mais leve, o que acontece? Ele absorve de maneira mais ampla e completa os fluidos com o qual ele interage. Então o que acontece? Se nós estamos em um ambiente em que nós estamos gerando energias que são negativas, discussões, brigas, ciúme, medo excessivo, ou seja, falta de respeito, qualquer coisa desse tipo, o ambiente fica impregnado e todas as pessoas que frequentam aquele lugar estão sujeitas a absorver esse tipo de fluido. E esse tipo de fluido começa influenciando o quê? O nosso perispírito. A ponto de chegar e atingir o corpo físico também. Por isso que aparecem alguns tipos de doenças na nossa vida. Algumas são aquelas que a gente chama doenças kármicas, doenças que a gente está programado para vir. Outras são aquelas que nós procuramos, não é? Através dos nossos hábitos normais. E tem aquelas que são exatamente da energia que nós absorvemos. É preciso o quê? Sanear o ambiente para que a gente não absorva mais essas energias. Então, assim como o fluido ele pode trazer a doença para o corpo físico, os bons fluidos podem também curar o corpo físico. É assim que Jesus curava instantaneamente as pessoas, porque o fluido que ele doava para a pessoa era extremamente energético. Fluido bom, extremamente energético. 16. Fazia uma ação muito rápida naquelas pessoas. E nós também temos condição de ajudar as pessoas com bons fluidos a ponto de elas alcançarem a cura. Só que não, né, algumas pessoas têm a capacidade de ser instantâneo, mas a grande maioria daquelas que trabalham em benefício dos outros é exatamente naquilo. Um pouco do fluido hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e ao longo do tempo a gente consegue mudar o fluido da pessoa. Por isso que a gente fala, não adianta vir tomar passe se eu vou manter exatamente os mesmos costumes, os mesmos hábitos que me levaram a absorver esses fluidos negativos. Então não adianta vir tomar passe se eu continuo ficando bravo, se eu continuo ficando nervoso, se eu me irrito por qualquer coisa, se eu tenho medo de tudo. A gente precisa mudar a nossa mente, mudar a forma como nós encaramos o mundo, para que o passe tenha um efeito muito mais abrangente, muito mais duradouro do que normalmente ele tem. Porque às vezes a gente chega, né, com a bolsinha dos nossos problemas a gente deixa logo ali na entrada, né, deixa ali e entra, toma um passe. Que maravilha, tomei o passe, estou saindo com uma beleza. Quando passa pela porta, não esquece e pega de novo, né? Opa, a bolsinha, estou deixando a bolsinha para trás. Pega a bolsinha e leva para casa e continua do mesmo jeito. É necessário fazer o quê? Se trouxe a bolsinha, deixa ela aqui e quando sair, esquece ela aqui dentro. A gente cuida da bolsinha. Tá? Os espíritos, né, no plano espiritual, como eu já falei numa outra aula atrás, os fluidos, os espíritos manipulam os fluidos do mundo material, do mundo espiritual, e esses fluidos eles manipulam de tal maneira que eles podem tomar consistência como as coisas materiais têm a consistência para nós aqui.
Então, digamos que a gente pegue um martelo aqui, o martelo ele é pesado, se bater, né, ele quebra as coisas. Do lado de lá, eles são capazes de manipular o fluido de modo a construir um martelo, por exemplo, se aquilo é interessante para ele. E o martelo, para todos aqueles que estão ali, ele é tão material, ele é tão físico, ele é tão pesado quanto o martelo que tem aqui. Mas como ele é uma criação mental, o que acontece? Ele pode se esvair com o tempo, quando a gente tira a atenção sobre aquele pensamento. É assim que a gente mantém a questão dos fluidos no plano espiritual. Só que os espíritos, eles não manipulam os fluidos lá do outro lado com as mãos, como a gente faz com os nossos materiais. Eles manipulam o fluido com o pensamento. E com o pensamento, eles constroem e desconstroem as coisas. Normalmente, a grande maioria do tempo é sem a intenção, acontece sem eles quererem. Eu estou lá no plano espiritual falando, poxa vida, eu estou precisando de tal coisa. Eu encontro aquela tal coisa. Só que quando eu paro de pensar naquilo, aquilo se desfaz. Parece fantasioso, não é? Mas peguem para ler alguns livros do André Luiz, da série do André Luiz, a gente encontra isso. Na Gênese, né, do Kardec, a gente encontra também no capítulo 14. E em outras linhas de pensamento, como a teosofia, a gente encontra muito a respeito disso. Formas pensamento. Coisas que no Espiritismo a gente não encontra por esse nome, mas são as formas pensamento. Aquilo que é construído com a força do nosso pensamento, que chega a ter, para quem está do lado de lá, a consistência de coisas materiais, como as nossas coisas são materiais aqui também. Então, gente, é assim que os espíritos manipulam os fluidos. Assim que eles manipulam as energias, através do pensamento. Dão a direção e a qualidade dessas energias de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu sentimento, de acordo com o seu pensamento. E encaminham isso da maneira como eles querem. Então, quando vocês ouvirem de novo agora, dentro de uma preleção, vocês escutarem a respeito de fluido, vocês já sabem. Fluido nada mais é do que energia, a ponto de poder sensibilizar as pessoas para o bem ou não para o bem. Tá bom? Então, uma boa semana para todos. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Aqueles que ainda não são pais. Feliz Dia dos Pais assim também, que tem potencial para ser ainda. Tá bom? Obrigado. Até mais, gente.